O Jae-kyun venceu a luta, o Dan finalmente acordou, mas talvez o momento mais difícil que eles vão viver agora é o reencontro. E aí pessoal, eu sou o Guto Nunes e hoje a gente fala sobre o capítulo 100 de Jinx, né, reta final da história, antepenúltimo capítulo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se for novo por aqui, ativa as notificações, tem vídeo de anime, mangá, drama, principalmente de BL. Deixa o like nesse vídeo porque ajuda no engajamento, comenta quantas vezes você quiser, porque a sua opinião sobre o vídeo, sobre o capítulo é sempre bem-vinda. E se quiser apoiar o canal, clica no Seja Membro ou Valeu aqui embaixo, ou então pode usar a chave Pix na caixa de descrição. Após a luta, o Jae-kyun passa todo o tempo ao lado do Dan. O Dan finalmente acorda e ao ver o rosto do Jae-kyun na frente dele, ele imediatamente pergunta como que foi a luta. Quando o lutador confirma que venceu, um certo alívio bate no Dan e ele volta a perder a consciência, enquanto escuta a súplica desesperada do Jae-kyun para que ele não feche os olhos, para que ele se mantenha acordado. Uma enfermeira aparece pedindo para ele aguardar lá fora, né, para não incomodar o paciente, e o Jae-kyun se afasta. Mesmo em meio a todo aquele desespero, não tem nada que ele pode fazer. Temos um vislumbre da consciência do Dan. É um sonho. Uma mão gentilmente quente segurava a mão dele enquanto pedia desesperadamente por desculpa. Ele fica se perguntando de quem era aquela mão que era tão quente, de um jeito tão bom e gentil. O Dan, agora consciente, é visitado por toda a equipe da academia, todos muito felizes por estarem vendo que ele tá bem. Claro que quando não vê ele, o Dan pergunta sobre o Jae-kyun, e eles contam que ele preferiu não ir com medo de afetar a recuperação do Dan. Então um semblante decepcionado toma conta do rosto dele. Eles contam então que o culpado foi pego e que esse escândalo acabou trazendo à tona diversos acordos e planos sujos que a equipe do Junmin fazia, porque no final eram apenas uma gangue disfarçada de academia. Também contam que o Jae-kyun tá bem afetado, que eles não esperavam que eles chegariam a esse ponto para vencer a luta e que por isso ele tá se sentindo muito culpado pelo que aconteceu com o Dan. De um jeito descontroladamente altruísta, o Dan diz que foi melhor assim, que foi melhor que aconteceu com ele do que com o próprio Jae-kyun, porque se fosse ele não poderia ter participado da luta. Os amigos ficam, é claro, indignados com aquela resposta. O Dan, ele é um anjo disfarçado. Todos ainda deixam claro a indignação deles pelo Jae-kyun não ter aparecido nenhuma vez ainda para ver o Dan no hospital, e ele tenta disfarçar, mas a sua decepção é clara de ver. Durante a noite, o Dan tem a sensação de dividir a cama com o Jae-kyun. Ou será que foi real? O Jae-kyun, o último rosto que ele viu enquanto ele estava sangrando à beira da morte. Os dias passaram, um ano novo chegou e todos esses dias o Dan não viu o Jae-kyun nenhuma única vez. Mas uma coisa é certa, alguém tem visitado ele, provavelmente enquanto ele tá dormindo. Além da sensação, as flores do quarto são trocadas todos os dias por novas flores, e ele percebeu. O Naoki se encarrega de ajudar o Dan com o processo de alta no hospital e ainda dá uma carona pra ele até o apartamento do Jae-kyun. Afinal de contas, chegou a hora de ir embora. Ele não quer dar mais trabalho pro lutador do que ele já deu, então ele tá decidido a partir imediatamente. O Jae-kyun já tá esperando ele do lado de fora do prédio. Dan agradece carinhosamente ao treinador por tudo que ele fez. E claro, o Naoki pede para sempre que possível o Dan voltar e visitar eles. O Dan criou laços de muito carinho pelas pessoas na academia. Ele era um menino que começou toda essa história basicamente sem ninguém, e agora ele encontrou pessoas super especiais na vida dele. O reencontro é estranho, de certa forma desconfortável. O Jae-kyun tá com uma aparência super abatida, parecendo que a insônia tomou conta dele. O Dan olha pra ele com a mesma compaixão e gentileza de sempre, mas é retribuído com um olhar
frio e pouco expressivo. O Dan pega poucas coisas, a maioria dos pertences dele já foi enviado. Então ele vê o armário de casamento da avó dele, aquele que foi um bem tão precioso para ele em um certo momento e agora parece que nunca tem mais lugar para ele poder continuar carregando aquilo. O Jae-kyun diz para ele não se preocupar, que ele mesmo vai resolver isso. Ele chama o Dan para a cozinha e entrega a ele uma fatia de bolo, segundo ele um presente para comemorar a saída do hospital. Com a mesma falta de tato que o Jae-kyun dá ao presente, o Dan recebe ele com um certo desconforto. Aquela situação toda é muito estranha. Na hora da despedida, então ele agradece ao Jae-kyun por ter levado ele ao hospital naquele dia. Ele é a razão do Dan ainda estar vivo. Esse diálogo é meio doído, porque no final das contas, o Dan ele fez muito mais pelo Jae-kyun do que o próprio Jae-kyun fez por ele. Ele só não tem noção disso ainda. No aperto de mão de despedida, o Dan percebe então. Aquela mão gentilmente quente que ele sentiu no hospital e que implorava por desculpas era com certeza a mão do Joo Jae-kyun. Era sem dúvida nenhuma o Joo Jae-kyun segurando a mão dele naquela vez. Não importa muito agora. O Jae-kyun dá as costas pro Dan e fecha a porta sem nem conseguir olhar nos olhos dele direito. Tá na hora do Dan ir embora. É o fim. Como pode esse arrombado simplesmente desistir de tudo no final? Ele lutou pra morrer na praia. Eu sei que ele tá com medo pelo Dan sofrer mais se continuar perto dele, mas porra! O Dan também se fazendo de louco. Pergunta de uma vez, não era tu que tava indo lá segurar minha mão toda noite no hospital? Quero ver daí. Deixa a situação constrangedora mesmo. Remédio pra um louco é um louco e meio. Bom, é isso aí. A gente já tá em reta final. Logo eu trago o próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.